A origem de tudo, deuses primordiais, Thor finalmente com personalidade e o verdadeiro vilão da obra. Isso e muito mais hoje nesse capítulo. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, eu vou trazer pra vocês a review do capítulo 88 completo de Shumatsu no Valkyrie. Capítulo esse que tá repleto de conteúdo novo e interessante pra caramba, sério. É até difícil de acreditar o tanto de conteúdo foda que foi entregue nesse capítulo. Ele teve tanto conteúdo da hora que a luta do Okita contra o Susano, que deveria ser a principal coisa do capítulo, ficou em segundo plano. Pra alguns, essa luta tá em segundo plano desde que começou, né? Fora que aconteceu uma das coisas mais impossíveis de acontecer nessa obra, que é o Thor roubar a cena em um capítulo. E já deixando avisado agora desde o início que esse capítulo tá grande pra caramba. Do nada os caras tomaram um energético muito concentrado e fizeram um capítulo gigante. O capítulo simplesmente tem mais de 50 páginas, é isso mesmo. Não tinha um capítulo tão grande assim há muito tempo em Shumatsu. Então provavelmente esse vídeo vai ser maior do que o normal, mas eu vou tentar deixar ele não tão grande assim pra não ficar tão maçante. Mas agora já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar por dentro de tudo do universo de Shumatsu no Valkyrie. Também, se puder, compartilha esse vídeo porque isso ajuda demais, de verdade. E não esquece de no final do vídeo comentar suas opiniões sobre o capítulo 88, porque eu gosto de saber se o pessoal tá gostando do capítulo ou se não gostou, tá ligado? E como eu sei que vocês são brabos e já fizeram tudo isso, vambora pro vídeo. O capítulo 88 se chama Deus Primordial e ele começa nos mostrando um painel muito interessante. Ele nos faz uma pergunta sobre o que são os deuses primordiais e ele responde essa pergunta dizendo que são seres nascidos do caos do início de tudo. E nesse painel do meio a gente consegue ver várias entidades gigantes, o que aparentam ser todos os deuses primordiais, sendo aquele do meio tendo a silhueta muito parecida com a da Gaia, aquela deusa primordial que apareceu lá na Gigantomaquia, fora outros designs que também parecem ser bem interessantes. Alguns lembram talvez um bobo da corte, outros lembram uns cavaleiro medieval. Ele explica que o caos é a origem do universo e o início de todas as coisas, e diz que os deuses primordiais são seres que já governaram o mundo inteiro, e ainda assim, o poder dos deuses primordiais era grandioso demais por seus próprios corpos, e por causa disso o poder deles os destruiu. E o interessante é que essa é a mesma forma que acontece com o próprio Rajun. Ele é um ser que nasceu há muito tempo atrás, só que ele era tão poderoso que seu corpo não aguentava, e por isso seu corpo foi destruído. Interessante nesse painel é que parece que eles estão numa terra jurássica, bem primitiva, tá ligado? Eu acho que seria a terra, né? Não sei bem. E também o que dá pra ver que eles são realmente muito gigantes. Afinal, ela tá sentada de boa em cima de uma montanha. E aqui também nós vemos aquela mesma silhueta do meio se deteriorando por causa do seu poder que tá destruindo, o que nos faz pensar que talvez ainda possa ser a Gaia no início do universo, na época primordial onde ela ainda estava viva, e talvez durante a Gigantomaquia ela tenha sido revivida para matar os deuses. E como nós vemos que o Odin tá tentando reviver um deus primordial, talvez não tenha sido a primeira vez que ele tentou fazer isso. Talvez a Gaia lá da Gigantomaquia tenha sido o próprio Odin que tenha revivido ela também, mas essa é uma teoria que eu vou deixar para outro vídeo. Só que é dito que esses deuses primordiais, quando morrem, não morrem definitivamente. Eles simplesmente voltam pro caos inicial, aquela entidade chamada Caos que foi a responsável pela criação de tudo, fechando assim a citação da crônica do Valhalla. E aqui nós vemos finalmente a continuação daquela luta entre Odin, Buda e Beelzebub, onde foi revelado que Odin estava planejando reviver o grande deus primordial Arte, e Buda e Beelzebub resolveram confrontar ele para parar esse plano. Buda pergunta sobre essa tal ressurreição do deus primordial, falando meio sarcástico, mas os corvos de Odin já interrompem toda a cena, perguntando se eles acabaram de ouvir o que eles realmente estão falando, como se estivessem falando besteira. E eles falam que esses deuses primordiais são apenas uma lenda do Valhalla. Eles falam que essa é uma ilusão terrível, e eles perguntam meio desacreditados como é que o mestre Odin poderia querer uma coisa dessas. Os corvos falam que existiam deuses antigos que se autodenominavam deuses primordiais, mas se esses tais deuses primordiais que vieram do caos existissem, então tanto o mundo divino quanto o mundo humano e o inferno seriam totalmente destruídos. Eles falam isso enquanto dão várias gargalhadas, mas o Odin ainda continua sério. Beelzebub interrompe os corvos falando que os deuses primordiais eram apenas um mito para os deuses, e que ele também acreditava nisso até encontrar o tal livro proibido. Os corvos se espantam meio bravos perguntando qual que seria esse livro proibido, e Beelzebub conta uma história de muito tempo atrás onde ele queria saber muito mais sobre o Satã, e por causa disso ele estava fazendo uma pesquisa sobre ele na biblioteca do submundo, uma gigante área de conhecimento, e depois disso ele fala que ele encontrou esse tal livro por acaso no fundo das pilhas de livros, e esse tal livro que Beelzebub falou é o livro de Gornir, o livro proibido que descreve a ressurreição do deus primordial. Eu só fiquei em dúvida se esse deus primordial tá falando sobre o deus Arte, que seria um dos deuses primordiais, ou se ele tá falando do primordial mesmo, do caos, tá ligado? Beelzebub fala que depois que ele leu esse livro ele descobriu que os deuses primordiais realmente existiram alguma vez, e que atualmente existem aqueles que sabem como ressuscitá-lo e também aqueles que proíbem essa ressurreição. Os
corvos gritam meio assustados perguntando quem diabos teria um livro assim, mas Beelzebub fala que infelizmente quando ele achou esse livro ele já estava deteriorado, então a maioria das seções estava ilegível, mas Beelzebub fala também que uma das passagens do livro estava legível, e ela é uma passagem que dizia: quando a árvore do mundo tiver absorvido toda a água da vida, o Odin dos olhos gêmeos se sacrificaria, e assim o mundo retornará ao seu estado primordial. Odin apenas encara o Beelzebub totalmente sério enquanto ele recita essa frase. Tanto Buda quanto os próprios corvos de Odin se assustam muito com essa frase, e Beelzebub fala que como ele leu esse livro há muito tempo, ele demorou um pouco para fazer a conexão, mas Beelzebub fala que também poderia estar delirando ao pensar que essa é a frase da ressurreição do deus primordial. Seria isso se o livro proibido não tocasse no nome do Odin, o que não é o caso. E ele por fim pergunta se essa não é a resposta para o tão desejado sonho do Odin. Beelzebub aponta seu cajado para Odin e fala para ele responder e dizer alguma coisa, mas o Odin apenas responde rindo, dando gargalhadas. Enquanto Odin ri muito, ele zomba da frase do Beelzebub, dizendo que vocês como insetos são todos iguais, sempre querendo e procurando as coisas, dizendo fale pra gente, fale pra gente. E ele diz que o Beelzebub não virou nada mais do que um passarinho preso em uma gaiola, e depois disso Odin explode em gargalhadas, rindo tanto e soltando essa aura maligna que Beelzebub e Buda se afastam. E depois dessa gargalhada maléfica, o Odin solta a seguinte frase: ele fala que é o rei da loucura, e ele fala que é o rei da fúria. Odin virou o próprio caos, que está disposto a trazer o verdadeiro caos de volta. E aparentemente a verdadeira trama da obra de Shumatsu é essa: Odin é o vilão intermediário da obra que quer trazer o vilão verdadeiro para a obra, basicamente trazer o deus primordial supremo de volta à vida. E provavelmente o Ragnarok é tudo em função disso. Talvez ele precise que o Ragnarok seja feito, que pessoas morram, pessoas e deuses, para que o deus primordial finalmente volte à vida. E talvez o Odin já esteja tentando fazer essa parada há muito tempo, desde a época da gigantomaquia, ou melhor, talvez muito antes da gigantomaquia, talvez desde a época que o próprio Rajun apareceu. Odin pode ter tentado a primeira vez com Rajun e não deu certo porque ele se autodestruiu. Depois o Odin pode ter tentado de novo trazer outro deus primordial à vida de volta, nesse caso a Gaia, mas também não deu certo porque os gregos a mataram. E agora pela terceira vez finalmente Odin vai tentar trazer de volta mais um deus primordial, mas dessa vez talvez o mais forte de todos, o próprio Caos em pessoa. E provável que esse Caos seja o verdadeiro vilão da obra, e que a trama vai muito além do que o próprio Ragnarok. Mas essa teoria completa eu vou deixar para outro vídeo. Odin fala que eles todos são um bando de idiotas, e ele fala também para saírem da frente dele. E com isso Odin prepara para dar um ataque com a sua lança Gungnir, que inclusive está emanando uma aura negra, como se ele fosse lançar algum tipo de poder ou até mesmo um tipo de magia. Mas antes que Odin consiga acertar Buda ou Beelzebub, ele é parado por raios que ficam na volta dele, acertando o chão várias vezes. Odin fica sem reação por um momento e alguém chega perguntando o que tá acontecendo aqui. Um ser totalmente imponente e despreocupado com a situação, ou melhor, um deus. A cada passo que ele dá, mais raios continuam atingindo o chão e quebrando o chão, coisa que faz até os corvos de Odin terem medo. E quem aparece pra entrar nessa briga também é o deus do trovão, Thor. É exatamente, o bagulho vai ficar louco, só martelada, brau, brau. Inclusive o Thor tá com um redesign muito foda, mano, eu tenho que dizer. Antes o Thor era um magrelaço todo bizarro e agora ele tá bombadinho, mano. Ou pelo menos parece, né, que ele tá bombadinho, sei lá. Mudou até o cabelo, tá até estiloso. Pô, tô pagando um pau pra história aí, hein. Pena só que o martelo dele tá menor. Deve tá frio, né, o martelo diminui, é foda. Os corvos gritam o nome de Thor e ele para no meio entre Odin, Buda e Beelzebub, meio que dando a entender que ele tá contra Buda e Beelzebub também. Os dois olham pro Thor muito surpresos, pressentindo que se o Thor entrar na briga, a batalha vai ficar muito mais difícil. Odin chama seu filho Thor e pede pra ele sair do caminho, ou melhor, pede não, né, ele manda. Mas o Thor simplesmente não responde o Odin e caga pra ele. Buda começa a falar com o Thor, chamando ele de Thorzinho, e pergunta esperançoso que ele diga não, pergunta se ele não vai ajudar o Din-Din, né? Que como eu disse antes, o Buda chama o Odin de Din-Din, né? Mas o Thor responde o Buda falando que não tá ali pra ajudar ninguém, mas que ele quer apenas dizer uma coisa muito importante. E mostrando um painel muito foda, mostrando todos que morreram anteriormente no Ragnarok, mostrando Adão, Lubu, Raiden, Hércules, Tesla, vários deles. Thor fala gritando que ele não vai permitir que os guerreiros que lutaram naquela arena tenham sua honra manchada, inclusive gritando e soltando muito mais raios. E Thor continua falando que ele não vai deixar que todos aqueles que morreram sejam desrespeitados. Inclusive, que cena foda do Thor, hein? Vou te falar. Sem dúvida tá roubando a cena até agora do capítulo facilmente. Eu duvido que tenha algo que apareça que seja muito mais foda do que isso. Thor finalmente mostrando alguma personalidade, além de parecer ser um guerreiro babacão que só luta por lutar, tá ligado? Ele finalmente mostrou alguma honra ou algo do tipo. Isso é muito foda. Princípios de um guerreiro, tá ligado? Tiro o meu chapéu pro Thor facilmente. E com essa fala de Thor, tanto Odin quanto Buda e Beelzebub ficam sem palavras, meio que surpresos. Mas Thor não acabou de falar, ele continua falando que até o fim desse Ragnarok, a vida e a morte
mortes serão decididas dentro da arena. E ele fala também que isso é uma cortesia que nós guerreiros devemos mostrar para nossos inimigos caídos em batalha. O Buda dá uma risadinha e fala que essa é nova para ele. Buda fala que não fazia ideia que o Thorzinho Chan era tão esquentadinho assim. E ele também fala que tudo certo para ele tá de acordo com isso. Buda entra super de acordo com decidir as coisas na arena e por enquanto fica tudo bem aqui fora. E depois disso, contrariando tudo que todo mundo achava, Thor aponta seu martelo em direção também pro Odin, com os dois se encarando com olhares mortais. E ele pergunta para Odin se ele também estaria de acordo com isso, chamando ele de pai. E o Odin simplesmente não revida, não ataca o Thor, não faz nada. Ele simplesmente fala que ele aceita fazer isso que o Thor tá sugerindo, mas apenas até o fim desse Ragnarok. Ele vira e começa a ir embora, mas Beelzebub entra numa fúria e fala pra ele não vir com essa, que isso ainda não acabou. E ele avança pra cima do Odin falando que vai fazer ele falar, mesmo que isso tenha que ser feito à força. E o Thor se surpreende pronto pra ir também contra Beelzebub, mas alguém lá longe fala pra Beelzebub que já chega. E outra pessoa chega atrás do Odin perguntando pro Buda se tem algum problema aqui. E nesse grande painel nós vemos que tá uma loucurada essa cena. Simplesmente tá Odin indo embora, Thor no meio de todo mundo, Beelzebub indo pra cima do Odin querendo matar ele, Buda olhando pra todo mundo sem saber o que fazer, de boaça. E agora pra completar a situação chega também o Adamas e o Sakata Kintoki que tava lá no inferno. Todo mundo começa a se olhar, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Mas o primeiro a falar alguma coisa é Beelzebub. Ele começa a usar a vibração em todo o seu corpo e fala pro Adamas ficar fora do seu caminho. E ele fala que se o Adamas tentar impedir ele de fazer o Odin falar, então o Adamas também vai ser morto por Beelzebub. E o Adamas simplesmente olhando pro Beelzebub ele fala: não pise na dignidade mostrada por Hades. Depois de ouvir isso, o Beelzebub fica quieto e o Adamas fala que essa foi uma frase que o próprio Beelzebub disse pro Adamas. Adamas continua falando que o Beelzebub costuma ser frio como o gelo do submundo. Afinal, ele é o senhor das moscas, o Beelzebub. Ele põe a mão no cajado do Beelzebub e começa a pressionar pra baixo, mas a vibração do cajado começa a quebrar a mão do Adamas. Mas ele fala botando o dedo na cara do Beelzebub pra ele não agir como um idiota e chama ele de emo idiota. E o Beelzebub, que antes estava com raiva, começa a se acalmar e fica mais tranquilo com isso, lembrando de todo o legado deixado por Hades. Beelzebub se aquieta e ele e o Adamas encaram Odin e Thor. Odin dá um suspiro e os dois vão embora. Buda de longe dá um alô pro Sakata Kintoki e o Sakata diz que ele não consegue ficar parado mesmo, né? E no momento em que Odin passa pelo lado do Sakata Kintoki, os dois se encaram com olhares mortais. Buda fala que Sakata chegou bem na hora certa e Sakata pergunta qual que é daquele velhote. Ele pergunta se o Odin tava com tanto medo dele pra ficar encarando ele o tempo todo. E o Buda fala que o Odin provavelmente não gostou dele porque ele contou que o Sakata tava explorando o Tártaro. Sakata dá um grito pro Buda perguntando por que caralho ele contou isso pro Odin. Mas ele fala que agora não importa mais porque ele já se cansou do submundo. Buda pergunta como é que estavam as coisas lá embaixo e Sakata fala que as coisas não deram muito certo. Ele fala que os guardas do Tártaro eram muito fortes. E ele fala que não tem como invadir e entrar em contato com aquele deus aprisionado. No caso, se referindo ao Sigurd. Mas Buda fala que depois dessa treta toda ele ficou com ainda mais vontade de conhecer o Sigurd. Ou como ele chama ele, o Sig. Mas Sakata fala que não vai dar, porque ele não consegue mesmo ir lá. E Buda só estende a mão pro Sakata e fala pra ele não contar os detalhes enquanto eles comem uns doces. Sakata fala mais doces e diz que o Buda gosta mesmo dessas coisas. O Sakata fala que ele vai ficar com Karen, mas o Buda fala que escova bem os dentes. Mano, olha o papo dos dois no meio da treta. Sakata e Buda se juntam e começam a ir embora. Buda dá um tchauzinho pro Bubu, que é o Beelzebub, mas antes disso o Beelzebub chama a atenção do Buda e pergunta se ele não o odeia. Buda não entende bem a pergunta do Beelzebub e o Beelzebub diz que a esse ponto o Buda já deve saber que quem implantou a semente do Raju no Zero Fuku foi ele mesmo. Adamas tenta parar o Beelzebub de contar isso, mas Beelzebub ainda continua atiçando o Buda, falando que o Buda deve odiar tanto ele que mal consegue conter a vontade de matar ele e cortar em pedaços. Buda se aproxima lentamente do Beelzebub e fica cara a cara com ele. Buda fala que então foi ele, né? Como se ainda não soubesse que o culpado tinha sido Beelzebub. Das costas, o Buda tira um pedaço da arma divina do Zero, aquele punhal do cutelo do Zero, e faz um olhar demoníaco pra cima do Beelzebub, que apenas fecha os olhos como se tivesse aceitado seu destino de morte. Adamas grita e Sakata fica um pouco chocado com o que o Buda vai fazer agora, mas o Buda inesperadamente apenas dá um toquinho na cabeça do Beelzebub, como se fossem dois amigos resolvendo uma treta. E Buda fala que apenas esse toquinho na cabeça dele já foi o suficiente, até porque, segundo o Buda, o Zero Fuku confiou nele. Beelzebub reage a isso não entendendo muito bem por que o Buda fez isso, ou porque pelo menos o Buda fez apenas isso e não matou ele agora. Mas o Buda fala olhando pro cutelo do Zero, que o Zero ensinou ele que é inevitável que o ódio brote em seu coração, mas o Zero também ensinou ele que porém ele não pode deixar ele ser tomado por ódio, porque se isso acontecer, vai ser a mesma coisa que trair a última vontade do Zero. Ele lembra que os dois prometeram que juntos eles trilhariam o caminho da luz, foi isso que ele prometeu pro Zero naquela hora. E Buda continua dizendo que é por isso que ele não odeia o Beelzebub. Ele em sua mente pergunta se desse jeito tá bom, perguntando pro Zero que já se foi. Beelzebub fica claramente muito chocado com a situação
olhando pro Buda sem esboçar nenhuma reação e apenas diz que o Buda realmente é um cara muito complicado. Mas ele fala também enquanto vai embora com a Damas que se caso um dia o Buda tiver vontade, é pra ele vir até o Beelzebub e matar ele, porque segundo o Beelzebub, o Buda provavelmente conseguiria matar ele. E depois de dar uma risadinha muito desconfortável, o Buda só fala que o Beelzebub é um cara muito estranho. A Damas estranha um pouco o Beelzebub indo de vereda embora, mas antes de ir embora com o Beelzebub, ele vira pro Buda e pergunta. Ele diz que o Buda acabou de dizer que não odeia ele, mas mesmo assim ainda bateu nele na cabeça. E ele termina a frase perguntando por que o Buda fez isso. O Buda se desculpa 2 vezes e fala que foi apenas a adolescência dele falando mais alto. A Damas olha pro Buda meio enojado e pergunta se não tem medo de nada não. E o Sakata no final olha pro Adamas e fala que o Buda não se deixa incomodar por nada. Mas agora essa cena toda do Beelzebub, do Odin, de todo mundo finalizou. E agora a gente volta pra luta da 10ª rodada do Ragnarok. Okita contra Susanoo, que ainda tá rolando. Apesar de o foco ter sido totalmente essa cena e também o Thor, eu tenho que lembrar vocês que o foco principal é a 10ª rodada e não isso. E voltando nela, a gente vê todo mundo olhando atentamente pra luta, tanto os humanos quanto os deuses. A concentração da plateia tá tão grande que ela foi tomada por um silêncio bizarro. Ninguém fala, ninguém suspira, ninguém emite um sonzinho sequer, tá todo mundo prestando atenção. A gente vê tanto o Okita quanto o Susanoo trocando vários golpes e quebrando partes da arena. Os humanos super concentrados e os deuses da plateia também. Deuses esses sendo Shiva e também Afrodite, que apareceu. Lá em cima a gente vê também a Brunilda e a Gol torcendo loucamente pelo Okita. E lá dentro, assistindo pela TV, também vemos o Jack e sua Valkyria. Os dois preocupados e ansiosos com a luta. Na verdade os dois não, só a Valkyria, o Jack tá de boa. E agora na arena, muitos golpes trocados, muitas defesas, muitos ataques falhos do Okita e do Susanoo também. Lembrando que agora o Susanoo tá com uma habilidade ativada em que ele basicamente tá usando todos os estilos de espada ao mesmo tempo. E por todos os ângulos, então ele consegue atacar de todos os lados e também defender de todos os lados. Já o Okita é um demônio super veloz que também consegue defender todos os ataques do Susanoo. Ele tenta dar um golpe, o Okita desvia e é lançado pra parede, mas ele logo volta como se fosse o Flash, pronto pra atacar o Susanoo em cheio, e novamente demonstrando aqueles raios em seus olhos. Mas o ataque do Okita é desviado pelo Susanoo e acerta novamente o chão, mas logo o Okita tenta novamente de baixo pra cima acertar o peito do Susanoo, com o nome do ataque sendo Ryubikiana Espada da Cauda do Dragão. Mas o Okita acaba sendo surpreendido por um ataque feroz do Susanoo, e o Okita surpreendentemente consegue se defender no último segundo, mas ele com certeza não foi rápido bastante porque o Okita é ferido no rosto. O Okita no contra-ataque até consegue cortar um pedaço da roupa do Susanoo, mais longe de tirar sangue dele. Então nós temos oficialmente a confirmação de que o Okita na verdade foi o primeiro a ser acertado na luta. Durante os spoilers tinha dado a entender que o Susanoo tinha sido o primeiro acertado, com aquele golpe que o Okita dá nele, mas na verdade foi o Susanoo que acertou primeiro. Todo mundo na plateia tá congelado de expectativa e de euforia e de ansiedade e entusiasmo, e quando viram que o Okita sobreviveu a isso, eles simplesmente vibram de alegria e gritam pra caramba. Um dos deuses da plateia do Susanoo fala que não fazia ideia do que estava acontecendo, mas ele sabe que é algo incrível. Ele suspira que essa luta de espadas está realmente muito incrível e diz que aqueles dois são bem incríveis. Eles estão realmente muito chocados com essa luta que tá muito incrível. Simplesmente essa luta do deus da espada e a criança demoníaca lutando até a morte. Mais um caso onde se não fosse essa luta os dois seriam bons amigos, com certeza. Raiden finalmente comenta alguma coisa na luta, falando que a China e a Yorozu do Susanoo bloqueia completamente os ataques da espada do Okita, que alcança uma velocidade divina. Ele continua falando que mesmo sendo contra-atacado, o Okita ainda consegue reagir e também avançar. Ele continua falando que porém Susanoo continua se esquivando e contra-atacando novamente. Esse é o confronto entre o matador de deuses mais forte e o matador de homens mais forte. Esse também é o ápice das batalhas sangrentas de espada. O Ares na plateia dos deuses simplesmente olha perplexo pra tudo isso, e o Hermes comenta que ele não quer se distrair nem por um segundo sequer dessa luta. Ele fala que o seu irmão Ares está tão surpreso que sua alma tá quase saindo do seu corpo. Já Zeus comenta que espadas são bem legais, mas o que ele gosta mesmo são punhos. Já também uma outra pessoa que tá assistindo, ou melhor, um outro deus que tá assistindo essa luta, é o próprio deus cachorro Anubis. Ele fala que ele tá tão animado, tá tão ansioso, e ele fala também que isso tudo é muito incrível, que essa luta tá muito incrível. Anubis fala que não devia ter aberto a mão pro Susanoo lutar dessa vez. Ele fala também que esse humano, o Okita Soji, é tudo de bom, simplesmente. Ele fala que isso tá se espalhando até por aqui. Esse cheiro, o melhor cheiro de todos, o forte e espesso cheiro da morte, que o Okita exala em cada movimento que ele faz. Agora de volta na plateia, Sasaki e Musashi estão voltando a conversar. Musashi fala que aquela postura do Susanoo tá sendo capaz de interceptar qualquer golpe do Okita, e o Sasaki repete, confirmando mais uma vez que o Susanoo foi capaz de dominar qualquer arte marcial de espada criada pela humanidade, e que não só isso, ele atingiu o ápice de todas elas. Sasaki encara o Okita ferozmente e fala que quer ver como é que ele
ele vai vencer esse deus e como que ele vai fazer isso. Suzano dentro da luta elogia a técnica que o Okita acabou de usar, falando que é muito linda. Okita também elogia o golpe de Suzano, falando que ele quase cortou os dois braços dele fora, mas ele fala que essa luta tá sendo muito divertida. Os membros do Shinsengumi falam que o Okita parece estar se divertindo bastante na luta, mas eles falam também que se o Okita perder a concentração por um segundo sequer ele vai morrer. Mas eles falam também que não tem porque o Okita teme a morte agora, afinal todos os dias para ele eram em campo de batalha, e a morte sempre estava próxima dele todo dia. E o Kondo termina falando que para eles do Shinsengumi, lutas até a morte faziam parte do dia a dia. Suzano ainda continua conversando com o Okita com muita admiração na voz. Ele vê que o Okita tá muito feliz e que ainda tá rindo. Tudo isso porque ele é o famoso Okita Soji da primeira unidade de Shinsengumi, aquele espadachim louco e demoníaco. Mas agora o Okita mudou sua postura de novo. A postura da criança demoníaca dessa vez não possuía nenhuma forma. Okita fica parado numa forma super padrão assim, sem fazer postura nenhuma ou gesto nenhum, nem mesmo olhando para frente ele tá. Inclusive tá com sua espada também abaixada, mas mesmo assim tá emanando uma aura de perigo. Na plateia, depois de olharem isso, todo mundo acha que ele baixou a guarda, e depois pensam também que ele tá simplesmente desistindo da luta. Musashi se pergunta se aquele é a postura sem forma do estilo Yagyu Shikage-ryu, mas o Sasaki fala que não, é bem parecido, mas não é a mesma coisa. Sasaki fala que deve ser uma forma que o Okita desenvolveu sozinho, treinando, e ele fala que provavelmente ele tenha desenvolvido isso para sobreviver ao inferno que foi o período Bakumatsu, até porque era natural desenvolver uma coisa dessas depois de lutar até a morte inúmeras vezes contra diversos samurais. Okita e Susano se encaram dentro da arena, e o Susano fala que essa forma tá muito incrível e é pro Okita vir com tudo pra cima dele. E o Okita, olhando pro Susano com um olhar mortal, fala que com certeza ele vai ir com tudo dessa vez. Susano abre um grande sorriso e fala que até o ar em volta dele mudou por causa de toda essa pressão perfurante que a espada do Okita tá fazendo. Okita chega perto de Susano e ataca ele quase no rosto, tão rápido que o Susano fala que ele quase não conseguiu ver isso. E o Okita continua realizando diversos ataques consecutivos um atrás do outro. A técnica sem forma deixa o Okita muito leve e poderoso, mas também deixa ele muito imprevisível. E essa técnica me lembrou muito o estilo bêbado do Rock Lee. Enquanto os dois brigam ferozmente dentro da arena, o Sasaki fala que existe uma coisa que o Okita tem que até mesmo supera esse deus. E isso é as inúmeras vezes que ele já teve cara a cara com a morte. E cansando bastante Susano em vários ataques consecutivos, o Okita tá pronto para dar o ataque final. E depois de fingir dar um ataque no Susano, Susano tenta se defender, mas o Okita acaba batendo com a bainha da espada nos braços do Susano, empurrando elas pro lado. Susano se surpreende falando que então essa é a espada do Okita Soji. E o Okita finalmente consegue fazer um corte grave no Susano de cima para baixo, cortando ele no peito. E é com esse acerto do golpe do Okita que terminamos o capítulo de hoje. Eu sinceramente tenho que dizer que eu simplesmente adorei esse capítulo, ele tá muito incrível. Pra mim é o melhor capítulo de todo o ano passado e também desse ano, mas tipo de longe assim. O tanto de conteúdo novo que a gente recebeu nesse capítulo foi surreal, fora o tanto de coisa que dá pra fazer muita teoria, lore pra caramba, e também a luta foda, essa parte dessa luta foda do Okita contra o Susano também. Eu espero bastante que continue essa qualidade nos próximos capítulos que estão por vir também. Sem falar que o Thor roubou a cena inteira no capítulo. Nada foi mais incrível do que o Thor chegar e meter a bronca e demonstrar personalidade, crescer como personagem, tá ligado? Isso foi muito incrível. E é o que eu disse, mano, o Thor subindo cada vez mais no conceito e o Odin descendo cada vez mais no conceito. O Odin tá só merdeiro e o Thor, os outros estão crescendo no bagulho. Talvez até isso seja de propósito pra gente odiar o Odin, né? Mas aí, mano, o que vocês acharam do capítulo? Comenta aí embaixo. Eu já vou indo nessa, eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, meus manos. Falou, até mais.